Em meio à correria do dia a dia, é sempre necessário arrumar um tempo para se alimentar, ou pelo menos deveria ser assim. Mesmo com tantas opções como fast foods, refeições em horários isolados ou uma alimentação saudável, será que você sabe como funciona o processo de digestão que ocorre no nosso organismo? Vamos aprender agora. A digestão é um procedimento onde ocorre a degradação de moléculas maiores em menores, através da hidrólise. Inicia-se na cavidade bucal, percorrendo os órgãos do trato gastrointestinal, sofrendo processos químicos e físicos, como a ação de enzimas e hormônios, que são responsáveis pela degradação e absorção completa de nutrientes. O carboidrato é um macronutriente formado por moléculas de carbono, hidrogênio e oxigênio, se agrupando em dois grupos, em simples, constituídos pelos monossacarídeos, disacarídeos e trissacarídeos, e o outro grupo são os complexos, que são compostos por polissacarídeos. A proteína é composta por ligações entre aminoácidos, constituídos principalmente por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, comportando-se como ácido ou alcalino, dependendo do pH do meio. Pode-se dividi-las em simples, que são formadas apenas por aminoácidos, e conjugadas, que possuem grupos de natureza não proteica. Os lipídios são formados por uma molécula de glicerol para cada 3 de ácidos graxos e possuem em sua estrutura química apenas carbono, hidrogênio e oxigênio. São classificados, por exemplo, em triglicerídeos, fosfolipídios e colesterol. A degradação dos alimentos inicia-se na boca pela ação trituradora dos dentes. Quando ocorre o contato do alimento com a mucosa que reveste a cavidade oral, a secreção de amilase salivar, conhecida como pitialina, é estimulada pelas glândulas parótidas, submandibulares e sublinguais, e se torna inativa quando entra em contato com o ácido presente no estômago, após a deglutição. Digerindo parcialmente a amilose em maltose e a amilopectina em maltose e dextrina, a amilase salivar, que é favorecida entre pH 6,4 e 7,5, catalisa a hidrólise de polissacarídeos. Já os ácidos graxos, como ainda estão misturados com os alimentos praticamente inteiros, não sofrem grandes alterações. A maior parte da degradação e absorção dos lipídios acontece a partir do intestino. O alimento mastigado passa através da faringe voluntariamente, mas pelo esôfago o processo de deglutição é involuntário e as contrações musculares propulsionam o alimento para dentro do estômago. No estômago, os alimentos sofrem a ação do suco gástrico, rico em ácido clorídrico e nas enzimas pepsina e renina, enquanto as glândulas pilóricas e cárdicas lubrificam o bolo alimentar e protegem o muco da parede estomacal contra a ação do suco. Ao entrar em contato com o pH ácido do estômago, a pitialina é inativada. O carboidrato não sofre grandes alterações no estômago. Sua digestão efetiva começa a partir do intestino. A pepsina secretada pelo suco gástrico se encontra em sua forma inativa, o pepsinogênio, que quando entra em contato com o ácido clorídrico presente, se torna ativa. Essa enzima promove a quebra das ligações peptídicas das proteínas, transformando-as em cadeias polipeptídicas menores. Os lipídios sofrem uma emulsificação, onde ocorre a alteração de grandes gotículas em menores. O fígado secreta a bile, líquido produzido pela vesícula biliar, e que mesmo não possuindo enzimas digestivas, é muito importante por conter sais biliares, os quais auxiliam na homogeneização das grandes partículas de gorduras, a fim de facilitar a ação das lipases secretadas no suco pancreático. A bile tem ainda como função excretar a bilirrubina, que é o produto da destruição de hemoglobinas e do colesterol em excesso. A insulina sempre estará presente na falta de carboidratos.
Ela desempenha papel fundamental no depósito de substâncias energéticas. Um aumento de glicose causará via insulina formação de glicogênio no fígado. Haverá também construção de ácidos graxos e seu armazenamento nos tecidos adiposos, além de inibição da proteólise. O glucagon é antagonista da insulina, estimulando o fígado a quebrar o glicogênio e liberar glicose. O fígado é responsável pela gliconeogênese e o glucagon realiza importante função de regulação deste processo, evitando também a hipoglicemia. O glucagon promove a utilização de combustíveis ao invés de armazenamento, e isso ocorre principalmente com a glicose. Além disso, o glucagon reduz a síntese de colesterol pelo fígado, inibe a reabsorção de sódio pelos rins, aumenta aproximadamente o débito cardíaco, pode agir regulando o apetite e diminui o nível de aminoácidos. Quando o quimo sai do estômago, apresenta pH ácido, que ativa e libera secretina no duodeno, induzindo o pâncreas a secretar o suco pancreático, que é rico em bicarbonato, que neutraliza o bolo. O muco presente no suco entérico também possui íons de bicarbonato, que se juntam com o suco pancreático e auxilia na neutralização do quimo, tendo como função proteger a parede intestinal. Chegando à parte superior, é liberada a colecitocinina, hormônio que é estimulado pela presença de ácidos graxos, de proteoses e peptonas, que são produtos da digestão parcial das proteínas. As enzimas encontradas no intestino delgado decorrem do suco pancreático, secretado pelo pâncreas, órgão anexo ao sistema digestivo. A carboxipeptidase e a aminopeptidase transformam oligopeptídeos em aminoácidos. A maltase degrada a maltose em glicose. A sacarase tem a sacarose como substrato e a lactase quebra a lactose e como produto tem a frutose e glicose. A enteroquinase, que ativa o tripsinogênio, forma inativa da enzima tripsina, também digere pequenos peptídeos em aminoácidos. A maior parte da absorção do intestino grosso é de água e eletrólitos como sódio, potássio, fosfato, magnésio, bicarbonato e sulfato. Bacteriana e, em sua grande parte, ocorre no cólon ascendente, diminuindo no decorrer do intestino, até chegar ao cólon descendente, que armazena as fezes, até o momento de sua excreção. Grandes quantidades de muco secretadas pela parede intestinal a protegem da escoriação e da atividade bacteriana, além de fornecer um meio propício para unir as fezes. Todo o percurso do alimento ocorre por movimentos peristálticos, que são fortes e involuntários, e misturados pelos movimentos propulsivos. A absorção dos alimentos ocorre principalmente no intestino delgado, por possuir microvilosidades, estruturas responsáveis pelo aumento da superfície de absorção. Ao nível do jejum no ilho, há uma grande absorção de glicose e aminoácidos. A absorção é um processo extremamente minucioso, que combina o processo de transporte ativo e o passivo, no qual os nutrientes passam através das células, os enterócitos e colonócitos, para a corrente sanguínea. O estômago e o intestino grosso também participam da absorção, principalmente de água. Algumas substâncias são absorvidas por pinocitose, ou seja, através de prolongamentos e invaginações da membrana plasmática, que permite com que partículas grandes, tais como proteínas inteiras, passam a ser absorvidas em pequenas quantidades. Porém, a maior parte ocorre por difusão e As vitaminas e minerais são absorvidas quase completamente pela mucosa do intestino delgado, e uma pequena parte é absorvida no intestino grosso. Os minerais têm uma absorção considerada mais complexa do que as vitaminas e a água.